Oi gente, meu nome é Saraí, sou professora de redação e gramática aqui da Oficina do Estudante e hoje vim dar uma dica para vocês sobre a redação do Enem. Lógico que todos nós sabemos como produzir redações, isso é uma coisa natural, principalmente nas escolas em terceiro ano do ensino médio. Mas o que a gente não pode esquecer nunca é que o Enem trabalha com repertório cultural. Eu preciso necessariamente apresentar a minha visão de mundo, o meu conhecimento. E esse conhecimento de mundo precisa estar intercalado durante toda a minha escritura redacional, certo? Então o que a gente vai lembrar sempre? Que para a produção da introdução, eu preciso apresentar o meu tema, eu preciso dar ênfase na clareza, eu preciso fazer com que o corretor, o leitor desta redação, perceba o que eu pretendo apresentar para ele. Desses temas, do tema escolhido e do tópico frasal, é que eu passo ao meu desenvolvimento. Só que desse desenvolvimento, vamos lembrar tudo que nós aprendemos em filosofia, tudo que nós aprendemos em história, todos os dados estatísticos, porque é nesse momento, no desenvolvimento, que eu construo a argumentação que vem defender aquela introdução que nós falamos agora há pouco, certo? É neste momento que eu apresento a minha criticidade e que eu demonstro autonomia na minha língua, na língua portuguesa. É a partir desta autonomia que eu faço uma progressão, que eu vou dando coesão, coerência ao meu texto, fazendo com que aqueles parágrafos se intercalem e cheguem a convencer o meu leitor. Porque este é o principal ponto de uma dissertação. Depois do processo de persuasão concluído, eu venho então na ênfase do meu estilo, concluindo a minha redação, certo? Para trazer essa ideia de conclusão, eu fecho a temática, aquela que eu discuti no tópico frasal da introdução. Eu fecho amarrando os nexos, trazendo tudo que eu vim discutindo durante o desenvolvimento para encerrar e dar como acabada a proposta de solução. O que mais que eu tenho que lembrar? Que para que a minha redação tenha um diferencial, eu não vou usar termos que são repetidos constantemente por vários candidatos, como por exemplo atualmente. Eu não vou iniciar a minha redação com atualmente, hoje em dia. Eu vou sempre procurar algumas palavras que tragam uma abertura menos generalizada, que construa um nexo, que faça parte do meu texto e não como se fosse um recorte, tá? Outra coisa mega importante, não farei uso de palavras que eu não conheço a grafia. Para que eu produza o meu texto e que eu não fique em dúvidas sobre a escrita, eu trabalharei com palavras que eu já conheço, que eu não tenha perigo de errar dentro da tangente do Enem, que eu acerte, que eu saiba exatamente o que significa. Próximo. Lembrando então na introdução, o que é que eu coloco de importante? O ponto de vista. Sustento os meus argumentos com o quê? Com exemplos e dados. E na minha conclusão, fecho com a minha proposta de solução. Tudo bem? Vamos lembrar agora o que poderia ser, que eu poderia utilizar na introdução, que não seria tão repetitivo como atualmente. Na sociedade contemporânea, nos padrões da sociedade moderna, na era tecnológica e digital, isso de acordo com o tema escolhido para a prova. Só que cada enfoque que eu der na minha introdução, eu necessariamente amarrarei o mesmo enfoque no desenvolvimento, dando continuidade do tema que eu abri na introdução para que venha discuti-lo no desenvolvimento e consiga amarrá-lo na minha conclusão. O que eu não posso, em hipótese nenhuma, gente, é lançar o tema, esquecer desse tema lançado e abrir novos argumentos no meu desenvolvimento. Automaticamente, eu fugirei da proposta apresentada. Então, para que não tenha perigo de erro, a partir do meu esquema de introdução, da definição do meu tópico frasal, eu venho trazendo os argumentos relacionados à minha introdução. Lembrando, minha redação não passa de 30 linhas. Automaticamente, eu também não usarei mais do que 3 argumentos, certo? Porque quanto mais argumentos eu trouxer, mais eu me perderei no tema. E é isso que a gente não pode em uma redação do Enem. Nós temos que ter nexo, fecho. Tudo que eu disser ali precisa estar amarrado para que então se encaixe na proposta de solução. Que você use todos
os filósofos, os poetas, que você aproveite a literatura, que você use a sociologia, que você aproveite a filosofia. Para quê? Para sustentar a sua argumentação. Vamos dar um exemplo? Você pode usar o contrato social de Thomas Hobbes, você pode usar Rousseau, você deve usar Machado de Assis. Você pode usar a literatura, a filosofia e a sociologia amparando aqueles argumentos que você trouxe no desenvolvimento. Isso fará com que a sua nota aumente e dará fidedignidade à sua redação, você terá certeza. Certo, gente? Por favor, deem uma olhada no canal, curtam o vídeo e façam a inscrição. Até a próxima!